Denise, filha do pastor Cláudio. Vou só escrever enquanto eles vão chamando o pessoal ali no Facebook. Galera do Facebook, a gente vai conversar um pouco sobre os fim dos tempos. E chamem a galera, a gente vai conversar mais sobre o nosso posicionamento e o que pensar e como agir em relação ao fim dos tempos como igreja e como pessoas que acreditam em Deus. E vai ser muito interessante. A gente não vai entrar em assuntos polêmicos, nem falar sobre as simbologias e tudo mais. Nós só queremos conversar um pouco sobre como a gente pode se portar como cristão nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que é o fim dos tempos, né? Os últimos dias. Que assim, na realidade nós temos um peso bastante grande da Igreja Católica, que ela nos trouxe um peso a respeito do final do tempo, e quando a gente fala de Apocalipse as pessoas ficam um pouco temerosas a respeito disso, e hoje a nossa ideia é tentar desmistificar isso, falar a respeito das maravilhas que o Apocalipse traz para nós. Então vamos convidando as pessoas que estão aí, vamos compartilhando. Eu vou dar uma compartilhada aqui também, chamar o pessoal para participar junto com a gente. Então compartilhe, chame as pessoas. Eu acho que é um bate-papo bastante interessante. Então vamos compartilhar aí. Vamos chamando o pessoal aí. A gente vai ficar mais de longe aqui, mas eles estão acompanhando. Se tiver pergunta, pode mandar. E a gente vai aqui dentro do possível Vamos responder. Que na realidade, assim, eu principalmente, eu não sou um estudioso de escatologia. Eu gosto muito de soterologia. Vamos trazer para a linguagem de hoje. Eu gosto mais de falar mais da salvação do que propriamente dos últimos tempos. E os últimos tempos ele nos traz, na realidade, se a gente parar para pensar, quando nós estamos falando de soterologia, nós estamos falando a respeito da escatologia, da salvação. Então estamos compartilhando aqui, e ela é interativa. Vocês podem fazer pergunta. O Leonel vai acompanhar ali no Instagram e eu vou acompanhar no Facebook. Então vamos lá, Jorge. Vamos começar com uma oração. Vamos fazer hoje. A Josi começa fazendo oração para nós. Então tá. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque a gente está aqui disposto e disponível a aprender, Senhor. Quem está assistindo a live, nós três aqui também, Senhor, estamos dispostos a entender mais a Tua Palavra, entender, Senhor, dos Teus ensinos que foram deixados com tanto carinho, com tanto amor para as nossas vidas através da Tua Palavra, que é a Bíblia, Deus. Nos ajuda, Senhor, a termos um bate-papo que nos faça crescer, nos faça entender, nos faça, Senhor, propagar o Evangelho verdadeiro, Deus. Que daqui não saia nenhuma palavra de achismo do pastor Cláudio, de achismo do Leonel, de achismo da Josi, ou de qualquer pessoa que esteja assistindo essa live, mas que seja realmente, Senhor, um crescimento, um aprendizado em comunhão, Senhor, um aprendizado da igreja, para saber viver nesse período que ainda não sabemos se estamos vivendo ou se iremos viver, que é o fim dos tempos, Deus. Então esteja, Pai, nesse lugar, esteja em cada casa, levando, Senhor, a clareza através do Teu Espírito Santo nessa noite. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar mais um minutinho, aí vamos marcando, aqui como sou eu que estou no WhatsApp, sou eu que estou marcando aqui no Facebook. Então você em casa, vamos chamando o pessoal e vamos lá, é uma live interativa, converse, bate papo, falem. E assim a gente vai começar a conversar. Vão comentando aí. Então quem já está chegando, vão comentando aí. Vamos embora. Então vamos lá com a Josiane. Josiane, chama aí. Vamos embora. Começar então? Vamos embora. Então tá. Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre essa questão do fim dos tempos, né? Não com a intenção de levantar especulações ou de discutir
o que vai ou o que não vai acontecer. Essa não é a nossa ideia. A nossa ideia realmente é falar um pouco sobre isso e pensar qual o papel da igreja, né? Como a igreja deve se posicionar no fim dos tempos, né? Especulações já existem um monte, pessoas que falem sobre o fim dos tempos, que defendam teses diferentes, já existem aí. Se você olhar no YouTube, no Facebook, você vai encontrar várias vertentes diferentes, e não é isso que a gente quer levantar hoje. A gente quer pensar o quê? Eu como igreja, né? Eu como parte do corpo de Cristo, o que eu devo fazer, né? Qual o meu papel, independente de como vai acontecer, de quando vai acontecer, qual o meu papel em relação ao fim dos tempos. Se a gente parar para pensar que Isaías já falava, né? Arrependam-se porque é chegada a hora, né? Isso no Antigo Testamento, né? Depois no Novo Testamento também a gente foi avisado por... No Novo Testamento? João, João, Pedro... Lucas, falando Marcos. também, né? Arrependam-se porque a vinda do Filho do Homem está próxima. Então, se eles já falavam, Isaías lá no Antigo Testamento, antes mesmo do nascimento de Jesus, da primeira vinda de Jesus, e depois no Novo Testamento foi falado diversas vezes também que o fim dos tempos está próximo, acreditamos que nós estamos mais próximos ainda, né? Então, o que a gente deve fazer? Ficar discutindo se vai ser hoje, amanhã ou daqui 10 mil anos? Ficar discutindo se eu preciso esperar que caiam estrelas do céu, ou que venha um cavaleiro num cavalo branco para poder pregar a palavra de Deus? Ou eu já devo fazer isso desde agora? Né? Qual o papel da igreja? Essa é a nossa ideia em relação a esse bate-papo, certo? Para nós ter uma noção, assim como eu falei no início, né, que nós viemos muito forte do catolicismo, e o catolicismo ele traz um peso. Então hoje até nós estávamos comentando ali em casa a respeito disso, que quando a gente fala em Apocalipse, parece que nós estamos falando numa coisa de destruição. Nós temos um medo porque vai acabar com tudo. Esse é o tipo de pensamento. Na realidade, para o cristão, o Apocalipse é a redenção. Nós estamos saindo do sofrimento, porque Paulo mesmo diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, no momento que acabar esses problemas que eu tenho aqui na terra, que eu for me encontrar com Deus, é uma coisa maravilhosa. Por isso que o cristão ele clama: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então a gente quer que acabe de uma vez a vida aqui? Não, de forma alguma. Nós queremos viver mais aqui, só que para nós viver é Cristo. Só que nós não podemos ter esse pensamento de que o Apocalipse é uma coisa ruim. Então eu separei, tem uma passagem em Apocalipse, eu quero começar lendo, que diz em Apocalipse 1:3, que às vezes as pessoas têm medo de ler o Apocalipse por causa que acham que ele é pesado. E no Apocalipse 1:13 diz para nós assim, ó: felizes são aqueles que leem a palavra dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então assim, quando ele fala que o tempo está próximo, isso ele falou no ano 95. Nós já estamos em 2020, ou seja, nós já temos quase 2000 anos disso. E Cristo pode voltar amanhã, Cristo pode voltar daqui 100 anos, Cristo pode voltar daqui 2000 anos, eu não sei. Isso só a Deus pertence, mas o que importa é o seguinte: eu, no momento que eu partir dessa vida, eu vou encontrar com Cristo, ou seja, vai acabar a minha vida naquele momento ali. Gente, assim, de modo figurativo, o mundo está acabando aqui. Está caindo muita chuva. Está chovendo muito aqui. Então respondam se vocês estão conseguindo ouvir. A gente está com o microfone, mas falem aí no Facebook e no Instagram se vocês estão ouvindo a nossa voz mesmo com o barulho da chuva. Falem aí. Vamos lá, Cássia, vamos meter ele bronca. O que eu queria dizer em relação ao que o pai falou, né? Muitas vezes, não só na igreja católica, mas também na evangélica, a questão do apocalipse, né? O fim dos tempos é tratado com medo, né? Não é temor, é medo, não é respeito. É medo do que vai acontecer, eu vou sofrer, pelo que eu vou passar, né? E a ideia do apocalipse não é essa. Se a gente parar e pensar em João tendo a visão, ele provavelmente não ficou apavorado.
ele ficou feliz em saber o que espera por ele, o que espera pelo cristão, o que espera por aquele que divulga, né, propaga a palavra de Deus. Então, o nosso papel como cristãos, assim como João, não é ficar apavorados, é ficarmos felizes com o que a gente vai encontrar no porvir, mas também vivermos Cristo aqui nessa vida hoje. Então, se a gente ficar apavorados, né, o que vai acontecer lá na frente, a gente acaba não vivendo hoje e a gente vai viver o quê? Parado, esperando. E a ideia não é essa, nossa é viver vivendo e trazendo a vida verdadeira, a vida eterna para as pessoas do mundo. O pessoal está ouvindo? Estão respondendo ou não? Sendo que a tua voz está baixa. Tem como trazer mais... Não, né? Eu vou chegar mais perto. Então, o que nós temos, o problema que nós encontramos... Oi? Fala mais alto. O problema que nós encontramos é... Tá bravo de ouvir o que alguém falou da minha... Tá muito bravo, mas... Dá de ouvir. Ah, tá dando de ouvir. Então, assim, o que nós temos que parar para pensar é que existe uma vida, existe o Apocalipse realmente, vai acontecer as coisas que estão escritas. O problema é que quando as pessoas se baseiam ou pegam um só versículo, aí elas tiram o texto fora do contexto e dá problema. Para nós falarmos dos tempos do futuro, nós não podemos pegar da Bíblia, nós temos que ler, nós temos que ter conhecimento de Daniel, nós temos que ter o conhecimento de Lucas 21, nós temos que ter o conhecimento de Marcos 13, temos que ter o conhecimento de Mateus 24 e de todo o Apocalipse. Nós juntando tudo isso, nós conseguimos chegar a um consenso de alguma coisa. Vamos lá, não chegar a consenso, mas chegar a uma especulação a respeito do que nós vamos achar. Mas nada que, na realidade, como eu disse, desde o princípio, é uma redenção. Nós estamos alegres porque isso vai trazer glória para nós. Eu acho que uma coisa muito interessante a respeito do fim dos tempos é justamente a diferenciação entre o medo e a esperança, né? Que a gente vê sendo bastante desenhado, porque o fim dos tempos é um momento de desespero para aqueles que não estão em Cristo, mas em todo momento, nos evangelhos principalmente, em Apocalipse, a ideia é justamente de passar um momento de esperança e de redenção, o ápice da vida de um cristão, sabe? O Apocalipse, o fim dos tempos, é a redenção, é a liberdade de todo esse mundo caótico, esse mundo desesperador que a gente tem vivido, e a gente não tem conseguido enxergar essa esperança, e me preocupa bastante essa teologia moderna, não tão moderna assim, porque o catolicismo prega isso há muito tempo, né? Uma teologia que, ao invés de nos pregar esperança nos fins dos tempos, nos prega medo, né? E apego a essa vida. O problema é que nós olhamos até antigamente, quando nós falamos do Velho Testamento também, que as pessoas tinham a ideia de um Deus justiceiro e não de um Deus amoroso, né? E isso foi trazido para o Apocalipse, ou seja, as pessoas veem o Apocalipse como justiça de Deus, uma justiça de um ser que é completamente justo em cima de ser que é completamente injusto. Então isso seria acabaria com tudo, mas na realidade nós estamos vendo o Apocalipse, nós estamos vendo o Apocalipse pela visão de Cristo. Então, ou seja, quando a gente olha, ou melhor, Deus não está olhando para nós como pecadores, Deus está olhando para nós como regenerados por Cristo, renovados, renascidos em Cristo. Ou seja, o Apocalipse é para trazer alegria para nós, é o que nós falamos aqui. O problema é, se nós temos um julgamento e vamos ter esse julgamento ao qual nós vamos passar, e aí como é que está a tua vida para chegar nesse julgamento? Então assim, se tu tá mal, cara, o Apocalipse vai te trazer preocupação. Agora, se tu tá de bem com a vida, se tu tá de bem com Deus, o Apocalipse é alegria. Eu me maravilho quando eu leio as profecias de Apocalipse, porque eu vejo ali o tamanho da glória. Quando a gente falando hoje lá, o pessoal embaixo do trono, todo alegre e feliz porque
está na presença de Deus. Isso é a maravilha, isso é o que Apocalipse traz para nós. Não é os problemas, as dificuldades. Vai vir fulano, vai vir tal coisa, que nesse vai vir um monte de praga, isso e aquilo. Gente, isso não é para apavorar nós, mas é para alegrar. Vai ser feita a justiça. O problema é como está a nossa vida. Aí nós voltamos, não mais saímos da escatologia de novo e voltamos para a soteriologia. Ou seja, se a minha vida está boa, eu estou de bem. Isso que é o legal. Então, assim, como o pai falou, né? Para o final dos tempos, a gente não se baseia só. Claro que lá a gente encontra a visão de João, né? Mas a gente precisa conhecer a vida de Daniel, né? A gente precisa ler também o sermão profético que Jesus fez e tem lá Mateus, Marcos, Lucas, e eu acho que João também fala um pouco, né? João, não sei se chegou. João não tenho certeza, mas no livro de Mateus, no capítulo 24, vocês encontram Jesus falando, né, de forma profética sobre o final dos tempos. Em Lucas 21, vocês encontram Jesus falando, e em Marcos capítulo 13 também tem essa descrição do final dos tempos. E sobre o que a gente quer se atentar aqui hoje? É que existem 3 grandes pontos, né, para o final dos tempos. Qual o papel da igreja nesses pontos? Então, vamos entrar já nos pontos? Não, vamos, peraí, só eu quero dizer assim, o pessoal está reclamando que tem barulho. Gente, é a chuva. O barulho que vocês estão ouvindo é chuva, tá? Tem um comentário da Gabriele, ela comentou: estudar escatologia reforça o ensinamento bíblico fundamental de vigiar e orar. Sim. Quando estamos vigilantes, o fim dos tempos não encontraremos Cristo glorificado. Isso aí. É exatamente isso. Que a nossa esperança está nisso. Diga, vamos lá. Então, assim, a gente vai falar não de forma aprofundada desses 3 itens, mas como eu falei desde o começo, o papel da igreja neles, tá? Então, os 3 itens são o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Eu acredito que o que a gente mais vai focar é no princípio das dores, que é o que está mais próximo do início do fim dos tempos. Tá? Então, assim, o que seria um princípio? Né? Aquele período em que o Evangelho passa a ser pregado de forma verdadeira a todas as nações. Então, assim, existe um avanço na pregação do Evangelho, o avanço do abandono definitivo da verdade, o abandono definitivo desse Evangelho, né? Que é a chamada apostasia. Então, assim, essa apostasia que conhecem a Cristo, que nunca nunca ouviram falar de Deus, não. Essa apostasia vem de pessoas que falam que dizem que falam em nome de Deus, né? Então, nós teremos 2 lados: aqueles que falam o verdadeiro evangelho e levam o evangelho a todas as nações, e aqueles que falam que tentam, né, pavor ou trazer para si próprio os seguidores, né? Não para Cristo, mas para si próprios. Então, a verdade e a mentira do evangelho, o bem e o mal, né? Aí, qual o papel da igreja nisso? É levantar-se e trazer o verdadeiro evangelho para toda criatura. Então, o papel da igreja no fim dos tempos, no início das dores, né? É o quê? Falar de Cristo. É isso que a gente precisa se focar. Então, se eu, como cristã, como uma pessoa que se diz seguidora de Cristo, me preocupo com o fim dos tempos, quer dizer que eu já não estou vivendo hoje o que eu deveria viver, que é pregar o evangelho a toda criatura, certo? Eu acho que o grande ponto disso é entender o nosso papel, né, enquanto igreja no fim dos tempos. A Jaque pregou comparando o nosso papel enquanto igreja com o papel de João Batista enquanto a voz que clama no deserto. E assim como ele era a voz que gritava sobre a primeira vinda, nós devemos ser a voz que clama sobre a segunda vinda, né?
e essa segunda vinda é cada vez mais próxima, e nós estamos vendo as coisas que Jesus falou sobre os princípios das dores cada vez mais desenhadas na nossa frente, pouco a pouco caminhando para esse princípio talvez começar, ou talvez chegar na sua plenitude, e a gente não tem pregado sobre isso. A gente tem brigado na internet sobre política, nós temos brigado na internet sobre questões relacionadas à vida nesse mundo, como tu falou, né? Focados na vida nesse mundo e preocupados em se apegar com esse mundo, enquanto que a palavra de Deus nos diz para abandonar esse mundo e entregar nossa vida ao mundo vindouro, né? Ao reino de Deus, e ser a voz que clama dizendo: arrependei-vos porque está próximo, né? Aqui em Mateus 24, ele fala a respeito do princípio das dores, diz assim, cuidado, ninguém vos engane, pois virão muitos em nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantarão contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Eles entregarão vocês e serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados em todas as nações por causa disso. Naquele tempo ficarão escandalizados e trairão uns aos outros. Isso aqui que ele está falando é a respeito do que a Josi falou. Ou seja, as pessoas que estão falando do Evangelho verdadeiro e as pessoas apóstatas. Os apóstatas são pessoas que conhecem a palavra de Deus e usam de uma outra forma para falar contra a palavra de Deus. Então, assim, nós vamos encontrar pessoas que vão nos bater de verdade. Aí nós voltamos lá para Mateus, o Sermão do Monte, diz que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome, porque eu sou perseguido porque eu estou falando a verdade de Deus. Então o nosso problema todo é esse. Nós temos que falar a verdade de Deus, e por causa disso nós seremos perseguidos. E aí isso vai trazer o consolo e conforto para nós, porque nós seremos bem-aventurados, ou seja, Deus vai estar ao nosso lado nos ajudando. Então isso é apenas o princípio das dores, essas perseguições, e nós já temos visto parte disso acontecendo. Então, assim, quando a gente começa a falar do Evangelho de começa a nos perseguir, né? Isso que é a real. Já que tu falou de soteriologia, acho que a pergunta da Ingrid entra bastante nisso. Ela fala sobre o que nos traz certeza de salvação. Algum tipo de paz interior? Existe alguma forma de saber isso? Vamos lá. A certeza da salvação, a palavra de Deus diz para nós que é a fé. Tudo que nós cremos é pela fé, tudo é pela fé. O que me traz a certeza da salvação? O problema, vamos lá, voltando de novo para o mesmo assunto que nós começamos. Nós temos uma visão católica, nós temos uma visão na realidade não é catolicismo, vamos falar nós temos uma ideia de paganismo, ou seja, nós acreditamos e temos pia certeza de que tudo que nós ganhamos vencedores de tal coisa. E a palavra de Deus não é isso. A salvação não é isso. A salvação, ela não nos dá salvação. Nós não temos salvação por méritos próprios. Então, assim, eu tenho certeza da salvação não por causa que eu sou bom, não por causa que eu faço as coisas corretas, mas eu tenho certeza da salvação porque eu confio em Deus que me deu a libertação. Ou seja, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e me deu salvação. Por isso eu tenho a certeza da salvação. Não por causa que eu sou bom, não por causa que eu sou merecedor, mas porque eu mesmo, a palavra de Deus para nós, mesmo eu não merecendo, Ele veio a esse mundo e morreu por mim, sendo eu ainda pecador. A certeza da salvação, então, independe do que eu quero. Vamos lá, caímos de novo lá em Romanos, que ontem nós estávamos falando. Não depende de quem quer e nem de quem corre. O que depende é de Deus que se compadece. Então a certeza da minha salvação é em Cristo, não em mim. De quem é, mas depois eu posso colocar os créditos, né? Ela fala sobre a escatologia, mas eu acredito que ela possa abranger para todas as outras formas de estudo bíblico, a escatologia, ou o que você quiser. A escatologia
soterologia não tem o objetivo de responder às minhas curiosidades. Então, não vai ser estudando escatologia, soterologia, que eu vou saber se eu sou salvo ou não, como vai acontecer o fim dos tempos. Não é para responder as minhas perguntas ou para sanar as minhas dúvidas, né? Ou para criar mais especulação, mas é para despertar a nossa responsabilidade. Então, na soterologia a gente sabe que Deus é soberano, né? Ele derrama sobre nós a sua graça, a sua misericórdia. Nós não merecemos nada, mas mesmo assim a graça dele nos alcança e nós somos salvos, né? Então, a soberania é de Deus, mas nós temos responsabilidade nas nossas atitudes, nas nossas falas, no que a gente faz. Então, independente da forma que a gente estude ou da onde a gente foque os nossos olhos, não é para responder às nossas curiosidades e especulações, mas sim para a gente levantar e saber qual é a nossa responsabilidade enquanto pessoa, enquanto cristã, enquanto igreja, né, corpo de Cristo, entregar o Evangelho. Eu vou levar para a pessoa o amor de Cristo, a graça de Cristo, ou eu vou levar para a pessoa o pavor de que ela precisa se converter, se arrepender, porque senão ela vai para o inferno, ou porque senão ela vai passar pelas dores. A ideia, claro, a gente precisa saber do que vai acontecer, mas não é trazer pânico, mas sim trazer paz. Não é fazer com que as pessoas se aproxeguem a Deus, né? Agora, se eu chegar colocando pânico, colocando as minhas especulações, provavelmente eu vou afastar as pessoas. Entende? Então, qual é a responsabilidade da igreja? Afastar as pessoas de Cristo ou trazer as pessoas para Cristo? Aproximar as pessoas de Cristo ou afastar através do medo? Independente do estudo que a gente fizer, o que a gente quer trazer aqui hoje nós somos responsáveis por tudo que a gente diz, por tudo que a gente faz e por todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Tudo que a gente faz é o quê? Tudo que eu posto nas minhas redes sociais, tudo que eu faço no meu dia a dia, tudo que os meus vizinhos me vêm fazendo, tudo que os meus colegas de trabalho me vêm fazendo, muitas vezes é a única Bíblia que a pessoa vai ler na vida inteira dela. Às vezes a pessoa que está lá trabalhando, o pai fala direto de um colega dele que é ateu, mas não só a pessoa que se diz ateu, mas qualquer pessoa que nunca tenha tido contato com a Bíblia, que nunca tenha lido a Bíblia, que talvez nunca vá ler, a nossa vida, nós que nos dizemos filhos de Cristo, seguidores de Cristo, a nossa vida talvez seja a única pessoa a ler. E o que ela está lendo a partir das nossas vidas? Nós vivemos com medo, nós nos afastamos das pessoas por causa do medo, ou nós vivemos no amor, nós cumprimos o papel da igreja, né? É levar amor, é levar comida, é levar vestes, é levar o que as pessoas precisam, né? O que as pessoas têm lido da Bíblia através das nossas vidas. O problema que eu vejo, que não é de hoje, né? É desde muito antigamente isso, eu acho que desde o tempo dos profetas lá, que as pessoas elas levam, ao invés de levar a salvação para as pessoas, elas levam medo. As pessoas têm medo de ir para o inferno. Muitas vezes elas servem a Deus com medo de ir para o inferno e não têm uma vida regrada por medo de ter a falta da presença de Deus na vida. É isso que nós temos que ter em mente. A nossa mente é nós termos uma vida, não uma vida perfeita, mas uma vida que lute para combater contra os nossos desejos. Ontem nós falamos aqui a respeito disso. A salvação é inteiramente gratuita. Cristo morreu na cruz do Calvário e nos deu a salvação, mas a vida em abundância depende de nós fazer de tudo que nós pudermos para poder cada vez mais estar diante da presença de Deus. Ou seja, no momento que eu sou salvo, como foi falado aqui pela Ingrid, que salvo porque Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, cara, eu não vou correr. Eu tenho medo de ter a ausência de Deus na minha vida. Ou seja, eu vou me alegrar quando eu souber do Apocalipse, porque o Apocalipse está me trazendo para perto de Deus.
Então vai ser uma glória. O Apocalipse para mim é a redenção, é o lugar que eu quero estar. Por isso que o povo de Deus grita: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque nós ansiamos por estar ao lado de Cristo. E mais uma vez eu digo, se nós temos medo disso, é porque nós não estamos vivendo uma vida cristã. Se eu tenho medo da escatologia, é porque eu não... Ou seja, se eu tenho medo do futuro, é porque eu não estou vivendo um presente. Essa é a realidade. O Leonel está muito quieto. Eu queria comentar em relação ao que a Josi falou, de que a intenção da revelação sobre o fim dos tempos não é de matar a nossa curiosidade, né? Em Apocalipse 10, fala sobre um anjo muito poderoso, né? Tá tocando as trombetas lá, daí para na sexta, e antes de vir a sétima vem um anjo. O anjo coloca um pé na terra, um pé na água, e ele vai, vem o som de 7 trovões. E quando João ia escrever o que foi dito, impediram ele de escrever. Isso aqui não é para revelar. Então, tipo, a intenção do livro de Apocalipse, o livro de Daniel e o sermão escatológico de Jesus não são de nos contar tudo o que vai acontecer para matar nossa curiosidade, saciar nossa sede de entender as coisas do nosso jeito. E sim a questão de esperança, né? Não apontar para um medo, mas apontar para uma esperança da volta de Cristo, uma volta gloriosa. Aquele que veio para se sacrificar, agora vem para reinar. Aquele que vem com glória, com força e com poder, para subjugar aquelas forças malignas que têm perseguido a igreja ao longo desses anos. E isso é maravilhoso quando a gente vê em Apocalipse, que quando Cristo volta, que nós vimos um Cristo humilhado, um Cristo maltratado, um Cristo crucificado, um Cristo que foi completamente arrebentado ali. E no Apocalipse nós temos um outro Cristo. Ele chega com poder e glória, a voz dele é de trovão. Ou seja, esse é o nosso... Oxe, né? Sabe, a voz dele... A voz, cara, nós vamos ver a maravilha de Cristo. Nós não vamos ver mais o Cristo, aquele que a gente hoje, tu chega na igreja católica lá, tu vê o Cristo, aquele cara grudado na cruz lá. Não, não é isso. Nós vamos ver um Deus todo-poderoso. Vai vir o Cristo montado num cavalo branco, com poder e glória, com a espada na mão, com uma faixa na coxa dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, é o Deus Todo-Poderoso, e é esse Deus a qual eu sirvo. E isso me alegra, sabe? Eu me alegro com a possibilidade de ver esse ser grandioso, poderoso, majestoso, um ser imenso, e mesmo assim um pai de amor, um Deus querido que veio na cruz do Calvário para morrer por mim. Então nós estamos falando de um ser grandioso, que amou nós de tal maneira que morreu por isso, sabe? E aí eu vou ter medo disso? Não, de forma alguma. Eu me alegro na possibilidade de um dia poder ver. Eu tenho quase certeza que não vou participar disso, mas eu tenho quase certeza, porque eu acho que eu morro antes disso acontecer. Mas é assim, eu vou estar lá. E quando a gente fala lá, quando abre o 5º selo ali, se você só não fechou ainda porque ele está esperando os restos dos mártires. Ou seja, nós vamos passar agora que a Josi falou, nós estamos no princípio do princípio das dores. Nós vamos passar pelo princípio das dores. Depois disso nós vamos passar pela grande tribulação, e essa grande tribulação vai levar o resto dos mártires para o céu. E isso, quando isso acontecer, aí nós vamos ver a glória do poder de Deus, quando todos os mártires se juntarem lá. E eu pretendo ser um desses, se Deus quiser. Em Lucas 21:28 diz assim: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, está próxima a redenção de vocês. Às vezes é uma chavinha que a gente precisa virar na nossa cabeça e parar de pensar assim, eu preciso fazer as coisas, eu preciso viver de forma reta para não ir para o inferno, né? Porque lá vai ter tristeza, lá vai ter choro, lá vai ter dor, né?
independente do que você pense, né? Lá eu vou passar o dia inteiro me queimando, né? O Joaquim falou hoje, lá vai ter fogo, eu vou passar o dia inteiro queimando. Independente do que você visualize, do que você pense que vai ter no inferno, não viva a vida querendo fugir do inferno, porque lá vai ter isso, vai ter aquilo. Viva a sua vida, não vai ter Deus, sabe? É uma chavinha que a gente precisa virar. Eu não tenho que fugir do inferno pelo que vai ter lá. Eu tenho que não querer ir para lá, porque Deus não vai estar lá. E eu vivo uma vida para Cristo, eu vivo uma vida para Deus, então eu quero que na minha eternidade eu possa viver com Deus. E se no inferno ele não vai estar, eu não quero ir para lá, sabe? Não importa o que vai ter lá, importa que Deus não vai estar. E eu vivo uma vida me dedicando a Deus. Eu erro muito, eu peco, sim, mas eu vivo buscando a santidade para poder passar a eternidade do lado de Deus, não para fugir do inferno, né? Então, às vezes, é um pensamento que a gente traz, às vezes, da infância, que nem hoje o Joaquim falou, eu não quero ir para o inferno porque lá vai ter fogo, eu vou me queimar. Mas, às vezes, a gente cresce com esse pensamento, né? Alguém colocou na nossa cabeça isso, não, a gente tem que fugir do inferno porque lá tem o mal. Cara, não, eu tenho que querer ir para o céu porque lá que Deus está. Né? É lá que eu vou ter alegria, sim. É lá que não vai ter mais dor, sim. É lá que as ruas são de ouro e de cristal, sim. Mas é lá que está Deus. Esse é o principal, né? A nossa redenção está chegando para que a gente viva a eternidade com Cristo, para que a gente viva a eternidade com aqueles homens que a gente fala. Quando o pai diz assim, né? Eu não vejo a hora de chegar no céu e poder sentar à mesa com Abraão, sentar à mesa com Paulo, né? Ouvir as conversas dele, né? Imagina batendo um papo com Paulo e sabendo de tudo que ele passou. Eu quero bater um papo com o Estevão, né? Eu sempre falo, é a pessoa que eu quero conhecer e conversar, né? Vai ter tudo isso lá e é muito legal, mas o que mais importa é Deus, né? O que mais importa é, no inferno não tem Deus e no céu tem. Então é para isso que eu quero ir para o céu, para passar a eternidade com Cristo, né? E para isso que eu preciso pregar a palavra do Evangelho verdadeiro para as pessoas, para que elas também queiram não fugir do inferno, mas querer ir para o céu, passar a eternidade ao lado do Pai, ao lado do nosso Criador, né? Não? Não, eu acho que eu concordo muito com o que a Josi falou, é parar de pregar o medo, né? Medo do inferno. Porque ao longo da Idade Média foi criado um conceito de inferno amedrontador pelas coisas que vão acontecer lá, mas o amedrontador do inferno não são as coisas que vão acontecer lá, e sim o que não vai acontecer lá, que é a presença de Deus, né? Então, o terror que a Bíblia coloca no inferno não é tortura e sim falta de Deus. Esse é o terror que tem no inferno, sabe? E isso deveria ser o suficiente. A gente não deveria precisar criar torturas e problemas para o inferno, além da ausência. E quando a gente começa a criar problemas no inferno a gente começa a mostrar que a presença de Deus do outro lado não é o suficiente, né? A gente precisa dizer assim, inclusive eu creio muito que as referências a ouro e tesouros no céu não são uma questão de ostentar e fazer as pessoas terem interesse no ouro, sim mostrar que toda a riqueza pertence a Deus, sabe? Quando ele fala que os muros são de jaspe, que as ruas são de ouro, é para dizer assim, cara, ouro não é nada aqui, velho. Na realidade, aqui as ruas são de ouro, mas isso, cara, nós estamos caminhando em cima dela. O que para vocês aí é tudo, aqui não é nada. Não é nada. Aqui é o nosso chão, aqui é a nossa grade, o nosso ferro fundido. Eu acho que o pior é estar longe da presença de Deus. Isso. É isso. O problema é que as pessoas elas têm medo de, vão lá que nem o Joaquim está falando, elas têm medo de ir para o inferno, porque tem gente que conhece até a temperatura do inferno, que tem 17 mil graus, sério, sabe? Olha a preocupação da criatura, de se preocupar cara, eu me preocupo de estar longe da presença de Deus, eu temo estar longe da presença de Deus. Quando as pessoas perguntam para mim a respeito de o que vai acontecer, o que é o sete dragão, o sete chifre, isso aqui, cara, o que interessa é que nós estejamos dentro da presença de Deus, para um dia
nós poder estar lá. Então assim, o problema é que também as pessoas ficam tão preocupadas com isso, e às vezes elas param de viver o presente. Isso foi falado aqui. Esse é o problema. Eu fico tão preocupado com o que vai. Vamos lá, isso eu costumo dizer às vezes. A gente vive assim, ó, o mês que vem eu não vou conseguir pagar minhas contas, o mês que vem eu não vou poder fazer isso, o mês que vem eu não vou poder fazer aquilo, e eu me preocupo tanto com o mês que vem, que eu deixo de viver a minha vida com a minha família esse mês. E nós estamos vendo no cristianismo isso, as pessoas tão preocupadas com o que vai acontecer no Apocalipse, tão preocupadas com o que vai acontecer, o que é os pecados dos nicolaítas, quantos graus tem no inferno. As pessoas se preocupam tanto com coisas que na realidade não influenciam em nada a nossa salvação, ao invés de nós estarmos preocupados em estar ajudando o próximo, amando o próximo, fazendo a vontade de Deus, buscando a presença de Deus, buscando então assim, por isso que a escatologia não me traz, como é que eu posso dizer? Eu não tenho amor pela escatologia. Eu conheço alguma coisa de escatologia, conheço muito pouco de escatologia, mas eu prefiro muito mais viver Cristo. E é isso que Paulo diz, né? Morrer é lucro e viver é Cristo. Então a palavra de Deus diz para nós assim, ó, deixe que o mal de hoje para hoje, o mal de amanhã te preocupa amanhã. Amanhã a gente vai se preocupar com isso. Por isso que a palavra de Deus diz para nós assim, ó, desde o princípio ela fala, Adão, quando ele diz assim, todos os dias Deus descia no final da tarde e tinha com Adão, todos os dias ele tinha com Adão. E aí quando a gente lê ora o pão nosso de cada dia, ou seja, vamos viver o dia de hoje. Vamos viver a alegria do dia de hoje. Amanhã a Deus pertence, está na mão dele. É isso que nós temos que nos preocupar. Então assim, aí tem gente que se preocupa, eu não vou fazer isso. Isso aconteceu agora em 1960 e poucos, que as pessoas dizem assim, o mundo, 1942, né? 1942 que foi anunciada o fim do mundo. O pessoal foi embora para um lugar e deixaram de viver a vida porque o mundo ia acabar. Cara, viva a vida da melhor forma possível. Não adianta nada a gente se afastar da vida da gente porque o mundo vai acabar, ou deixar de viver, sabe? Eu vou parar de trabalhar porque o mundo vai acabar, eu vou parar de fazer isso porque o mundo vai acabar. Não, eu vou viver a vida ao máximo, porque isso alegra a Deus, isso me alegra de estar na presença de Deus. Então que nós possamos de verdade parar de nos preocupar um pouco com o dia de amanhã e viver mais um dia de hoje, né? O problema é que as pessoas ficam com medo do que vai acontecer. Ou acontece casos de pessoas que têm medo eu não vou estudar por causa, sabe? A gente começa a perder a nossa vida em prol de uma coisa que de repente a gente nem vai ver. Essa é a realidade. Eu acho que é interessante sobre o que tu falou, que viver o hoje e amanhã a Deus pertence. Porque eu acho que a grande ideia de Apocalipse é justamente dizer assim, não é com vocês, é comigo. E justamente isso, né? Eu queria comentar, a Gabriele fez outro comentário e eu achei bem pesado e eu gostei. A gente ainda não depende de Deus o suficiente, não é dependente de Deus o suficiente para não temer ficar sem Ele. Ou seja, a gente só não teme ficar sem Ele porque a gente não é a dependente. gente não teme passar pelo mal de... A gente tem mais medo do inferno. Mas é que na realidade isso eu comentei, eu acho que na terça eu comentei. A gente peca porque a gente não odeia suficientemente o pecado. E a gente peca porque a gente não ama suficientemente a Deus. Porque se nós amássemos a Deus suficientemente, nada disso nós não teríamos medo do Apocalipse, nós não teríamos medo do dia de amanhã, nós não teríamos amor pelo pecado, nós viveríamos de uma outra forma completamente diferente. Nós viveríamos como Cristo vivia, nós viveríamos como os apóstolos viviam. Ou seja, eu não tenho onde reclinar a cabeça, grande coisa eu tenho Deus. Eu não tenho o que comer, grande coisa eu tenho Deus, entende? Eu acho bem interessante
que a gente está falando sobre a parte de Deus, né? Que tu falou, vive hoje e amanhã Deus pertence. A gente falou sobre a parte de Deus. Mas talvez a grande ponto e talvez a nossa maior motivação para fazer a live seja a outra parte, o viver o hoje. Como que a gente faz para viver o hoje sem se preocupar com o amanhã? A gente está falando do porquê não se preocupar com o amanhã, sim, mas como viver o hoje? Tá, e tu judiou, né? Agora tu quer acabar com a gente mesmo. Estou aqui para isso. O viver o hoje é viver Deus, gente. É isso, sabe? É a grande sacada do cristão. É isso. Ontem eu comecei a falar e no fim, quando eu estava vindo para cá, a gente falou que eu comecei a falar e não terminei de falar. O problema do cristão é não ser cristão, porque se nós fôssemos cristãos, nós viveríamos uma vida cristã, nós mostraríamos que somos verdadeiramente seguidores de Cristo, andaríamos como Cristo andava, ou seja, as nossas preocupações não seriam com esse reino, porque nós não pertencemos a esse reino. Até eu fiz uma brincadeira uma vez que um cara perguntou para mim assim, ó, tu acredita em extraterrestre? Eu digo assim, claro que eu acredito em extraterrestre, porque eu sou eu não sou desse reino. E nós vemos o povo judeu ainda até hoje esperando o Messias para uma redenção mundana. Esse é o grande problema. O problema é que nós vemos uma redenção aqui nesse mundo, ou seja, a gente vai mudar a forma de viver, nós vamos ser transformados aqui nesse mundo, nós vamos continuar vivendo nesse mundo, e não é isso. O problema é que nós vivemos, como eu falei no início, vivemos um paganismo. Ou seja, eu sou merecedor. Quer ver? Se eu estudar, eu passo de ano. Se eu trabalhar, eu recebo no fim do mês. Se eu fizer tal coisa, eu recebo tal coisa. Ou seja, tudo que eu faço, eu recebo uma paga por intermédio disso. Essa é uma das interpretações do paganismo. Ou seja, eu sou um merecedor da paga a qual eu tenho direito pelo que eu fiz. E aí cai nessa pergunta que tu fez. Eu não tenho que receber nada pelo que eu fiz. Eu recebo pelo que Cristo fez por mim. E isso é o viver em Cristo. Eu não tenho que me preocupar com amanhã, porque amanhã a Deus pertence. Mas se a gente parar para pensar, o hoje pertence a Deus. Não é Deus, então já não vivo mais eu. Aí já voltamos lá para Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo. Eu deixei. Pega Gálatas 2:22 e lê só essa parte. Gálatas 2:22. Desculpa, 2:20. Gálatas 2:20. O problema é que eu leio sempre só essa parte do versículo, mas quando vocês leem o versículo inteiro, é aquele cara que lê só um pedaço do versículo, porque o outro pedaço não. Então, olha o que diz Gálatas 2:20. 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu já não. Cara, é profundo demais essa segunda parte do versículo, né? Lê de novo, Léo, só a segunda parte. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso que eu vivo hoje, já não vivo mais eu na carne, mas eu vivo na fé. Entendeu? O problema é que nós continuamos vivendo na carne, nós continuamos satisfazendo os nossos desejos carnais, nós continuamos satisfazendo as nossas vontades e os nossos desejos, ao invés de satisfazer Deus. Então, por isso que aonde está o tesouro, que nós falamos ontem, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. O que tu tem colocado no teu coração? Qual o desejo do teu coração? Nós saímos completamente do... É isso que eu estou falando. O problema é que quando tu fala de escatologia, tu vem para a soteriologia. Tudo depende da soteriologia. É que na verdade está tudo na Bíblia, né? Tudo ligado. A gente, para quem está chegando agora aqui no Instagram, eu vi que entraram algumas pessoas agora sim, novas nessa partezinha. Eu só queria explicar que nós estamos falando um pouquinho sobre o fim dos tempos, né? Não focando nos acontecimentos, né? Quais são as partes que a gente vai passar, se já aconteceu, se não aconteceu, o que vai
acontecer, se vai cair estrela, se vai escurecer o dia, né? Não é isso. A gente está focando em qual o papel da igreja, qual o meu papel como corpo de Cristo no fim dos tempos, né? E a gente está trazendo aqui uma ideia de que o fim dos tempos é algo que deve basear o estilo de vida do cristão, né? Então eu preciso pensar, eu estudo a Bíblia, eu estudo a partir da salvação, eu estudo baseado no fim dos tempos. Independente do que você estuda a Bíblia, você precisa ter um estilo de vida que leve as pessoas a verem Cristo em você, né? Então, eu queria que quem está aí no Instagram, ou quem está no Facebook, comentasse aqui se alguma vez já sentiu medo ao pensar sobre o fim dos tempos, né? Se já foi levado a partir de uma pregação, ou a partir de algum filme que assistiu, ou a partir da leitura que fez na Bíblia mesmo, se já foi levado a sentir medo a partir do que viu que vai acontecer. Coloca aí pra mim, sim ou não, né? Sim, eu vou saber que você já sentiu medo, e não, eu vou saber que não, que você isso. Eu sempre senti medo. E eu lembro que teve uma época que a gente assistiu na igreja, quando eu era menor, aquela sequência de filmes, né, deixados para trás. E eu sempre pensava, poxa, por que isso vai acontecer, sabe? Por que lá a pessoa está andando no avião e daqui a pouco ela some, ela é abduzida, né, o piloto está lá no avião e ele some, daí todo mundo que está no avião morre. Porque, sabe, normalmente os filmes, as pregações e os desenhos, as coisas que trazem sobre o fim dos tempos nos fazem sentir medo. E a ideia de Cristo não é que a gente se sinta feliz, sinta que o nosso tempo de redenção está chegando, assim como eu li ali em Lucas 21, 28. Então a ideia desse bate-papo, que já está chegando ao fim, porque já está terminando o nosso tempo, é que a gente leia, mas a gente também leia a vida de Daniel, o sermão que Jesus fez em relação à escatologia, que tem, eu vou ler aqui de novo porque eu sempre esqueço, em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Então não se atente só em Apocalipse, a visão de João, mas também na fala de Cristo e na vida de Daniel em relação ao fim dos tempos, né? E pense que desde Isaías já é pregado, ou desde antes de Isaías já é pregado que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, porque o fim dos tempos está próximo. Então a gente não pode deixar de viver a nossa vida hoje, de cumprir o nosso papel de cristão, de levar o evangelho a toda criatura, porque o fim dos tempos está chegando. Isso é egoísmo. Eu estou deixando de viver para o outro para me aprisionar no meu medo, né? Não, eu não vou sair na rua, eu não vou assistir televisão, eu não vou fazer nada mais porque eu vou pecar. Não, eu preciso viver para o outro, eu preciso levar Cristo para o outro. Eu ficar aprisionada no meu medo quer dizer que eu não estou vivendo o verdadeiro evangelho, que é levar Cristo a toda criatura. Eu não posso ser egoísta. Então, como viver o fim dos tempos? Se eu não sei se é hoje, se é amanhã, daqui 20 anos. É vivendo o que Cristo mandou a gente viver, amando o próximo, servindo o próximo. O outro. Essa é a intenção do cristão. Já tiveram várias vezes, eu me lembro de... Talvez, não sei se o Léo passou por algum aviso de fim dos tempos. 2012 foi um grande. Então, eu já passei por alguns e lembro que as pessoas faziam o quê? Iam em lojas gastar para ter o prazer de comprar coisas que nunca puderam comprar. Então, amanhã é o fim do mundo, então hoje eu vou gastar, vou casa para morrer tendo os móveis que eu nunca tive, já que eu não vou precisar, né? Eu vou viajar porque eu nunca pude e eu não vou precisar pagar mesmo, né? Ou eu vou lá pedir perdão para alguém porque eu passei a vida inteira sem falar com essa pessoa e eu não quero morrer, né? Sem ter pedido perdão. Cara, se tu sabe que amanhã vai terminar o mundo e tu pensa em fazer alguma coisa, faça, sabe? Viva.
Eu preciso pregar o Evangelho porque o fim dos tempos vai acabar? Prego o Evangelho. Eu preciso ficar mais tempo com a minha família porque eu não aproveitei a minha família, eu só pensei no meu trabalho. Fica com a sua família, né? Eu preciso falar de Deus, fale de Deus. Então, se você terminar o mundo, eu preciso fazer alguma coisa hoje porque eu estou atrasada, comece a fazer essa coisa já. Não espere um aviso, um sinal, né? Não espere que os princípios das dores comecem para você viver Cristo, ou viver como a igreja deve viver. Comece a viver hoje, porque se eu precisar mudar minha vida por causa do fim dos tempos, é porque eu não estou vivendo o que Cristo quer que eu viva, eu não estou fazendo o que eu devo fazer. Então nós temos que estar falando. Tem uma frase que é atribuída a Lutero, eu não sei se... Eu acho que é Lutero que atribui a frase, que é... Perguntaram para ele o que ele faria se descobrisse que amanhã é o último dia. Sim. E ele disse... eu plantaria uma árvore e continuaria escrevendo meus livros. A ideia que ele tenta passar, segundo essa frase, é que estou vivendo todos os meus dias como se amanhã fosse o último. Então, se me falassem que amanhã ia ser o último, eu ia continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Então, é aquele senso de urgência de pregar o Evangelho, porque eu sei que eu estou vivendo nos últimos tempos. Então, não importa quando que vai ser, eu vou viver toda a minha vida nesse senso de urgência, de entender que não só o Apocalipse não é medo para mim, e sim esperança para mim, como o meu papel nesse mundo é levar essa esperança para outras pessoas. Gente, o que vocês têm que entender é o seguinte, às vezes as pessoas dizem assim, tá, e quando é que Cristo vai voltar? Cara, Cristo pode voltar daqui 2 minutos, eu sair ali na rua, dar com a cabeça no chão e eu morrer, entendeu? Ele voltou para mim. Nós não temos que nos preocupar se Cristo vai voltar hoje, se vai voltar amanhã, como eu vejo às vezes o sofrimento das pessoas dizer assim, até amanhã se Cristo não voltar. Cara, Cristo pode voltar para qualquer um de nós a qualquer momento. Então nós temos que viver como se hoje fosse o último dia. Sim, temos que viver como se fosse o último dia. Eu tenho que aproveitar mais da minha família, eu tenho que aproveitar mais da minha vida, eu tenho que falar mais de Cristo para as pessoas. Eu não posso deixar mas eu tenho que viver a vida intensamente como se eu nunca fosse, sabe? Esse é o tipo de pensamento. Eu tenho que viver como se amanhã eu fosse morrer, mas eu tenho que viver uma vida como se nunca fosse morrer. Um dos principais problemas que eu vejo, e eu gostaria de agora, esses últimos minutinhos que a gente tem aqui, a falar a respeito do 24:19 lá, que é uma das dúvidas principais das pessoas, que é que as pessoas têm medo, né? A respeito das grávidas, isso é. Então eu quero usar esses últimos minutinhos para a gente falar a respeito disso. Porque as pessoas às vezes deixam de viver, Mateus 24:19. Ou pega no Lucas lá, pega o Lucas 21, né? O Lucas é mais claro, né? O Lucas é mais claro. Então, para a gente terminar isso aqui, que ali, o Mateus 24:19, ele diz para nós assim, ai das grávidas naquele dia, ai das mulheres grávidas e das mães de crianças, e a mãe com criança naqueles dias. Quero falar que às vezes as pessoas dizem assim, isso, cara, desde quando eu era pequeno, as mães diziam isso, não vou engravidar porque a gente está vivendo os últimos tempos e nós vamos sofrer por causa disso. Sabe, é complicado quando a gente começa a deixar de viver por causa de uma coisa que possivelmente possa acontecer, mas só que nós não conhecemos nem o contexto do texto ao qual a gente está falando. Então eu vou pedir para o Léo ler. O Léo que está em Lucas ou Josi? Tá, aqui na minha está com 59, 57. Tá, vou ler aqui. Do 20 em diante, no Lucas? Daquele que fala a respeito do Jerusalém. Tá. A partir do 20 em Lucas 21. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, os que estiveram nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles.
Então o que eu quero falar para vocês terem noção disso que ele está falando da destruição de Jerusalém. Quando ele diz, ai das grávidas naquele dia, por causa que no ano 70 houve a grande destruição de Jerusalém, onde os romanos invadiram e mataram todos, sendo que as mulheres grávidas, o general Tito, ele transpassava as mulheres grávidas e tirava as crianças de dentro para judiar, simplesmente para judiar. Então, quando ele está falando ai das grávidas ali, isso é uma coisa que já aconteceu no ano 70. A live caiu. Foi. Pessoal, vai voltar aí? Ah, eu tô na frente do pessoal do Facebook. A gente vai voltar. Gente, a gente vai voltar, só um minutinho que a gente vai voltar no Instagram ali, que a live do Instagram acabou, tá? Pra gente dar o acabamento ali. Então... Também não precisa se apressar, pelo menos, para encerrar. Mas não precisa passar muito tempo. A ideia é só para encerrar. O que você está fazendo? É só liga, né, Josi? Ah, tá, ela está compartilhando a live. Depois eu mudo o título, só para... Instagram tem esse grande problema. Ou o pessoal do Facebook não se preocupa, tá só um minutinho, só estamos fazendo ali, ó, a Josi cresceu aqui, ó. Agora. Então, voltamos ali? Voltamos, pessoal, a live caiu, mas vamos continuar. O problema do Instagram é que a live só dura 1 hora, então a gente não tem como. A Ingrid já voltou aqui, ó. A Ingrid entrou aqui, o Gilberto e Louva também entrou aqui. Então, assim, para nós continuar aonde nós estávamos falando, ali, quando ele está falando ai das grávidas, ele está falando do ano 70 que eu estava falando, né? De Israel, onde houve a destruição do templo de Jerusalém. Então, assim, isso já se passou. Então não vai acontecer no futuro? Cara, isso eu não posso dizer se vai acontecer ou não vai acontecer. O problema é o seguinte: quando ele fala ali, e aí em Mateus 20, Mateus 24, no versículo 20 em diante, que ele diz assim, ó, torça para que isso não aconteça no sábado ou no inverno, e por causa as grávidas também, porque a grávida, ele manda que saia de Jerusalém e suba os montes, sabe? E imagina uma grávida de 8 meses, 9 meses subindo um morro, não tem como. É isso que ele está tentando proteger as grávidas do que ia acontecer no ano 70, da perseguição que ia acontecer no ano 70. Então, assim, não se preocupe com isso. Vivam a vida de hoje, vivam o que Deus tem para você. Não se preocupe com o que pode acontecer. Ou, eu vou ter que sair correndo. A palavra de Deus diz para mim que quem estiver em cima da casa não desça. Quem tiver grávida, não é nada disso. O que ele está dizendo para nós é que nós temos que viver a nossa vida, nós temos que nos cuidar na presença de Deus. Leonel, não sei se tu quer fazer comentário a respeito desse texto aí. É meio confuso quando a gente lê em Mateus, né, justamente por essa mudança abrupta no discurso, que Lucas detalha de uma maneira mais desenhadinha. Então tu consegue perceber em Lucas, quando ele está falando de Jerusalém sendo sitiada, que isso a gente sabe que vai acontecer 40 anos depois de Jesus falar isso, quando ele começa a falar da vinda do Filho do Homem. Aqui, do 20 ao 24 no Lucas. No 20 ao 24 em Lucas, e daí a partir do 25 ele fala da vinda do Filho do Homem. Que daí ele vai falar que haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas e tudo mais. Então, por isso que o pai sempre fala que é muito importante tu entender o contexto e tu verificar se não existem paralelos, principalmente nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, porque eles narram as mesmas coisas, na maior parte do tempo eles narram as mesmas coisas de maneiras diferentes. Então, às vezes, se tu lê em um e tu descobre que o Mateus 24 se passa também em Marcos 13,
21, tu consegue ler os três e ter uma noção melhor do que aconteceu exatamente, porque são 3 pontos de vista, e o Lucas descreve de uma maneira bem mais desenhadinha, tu consegue perceber a mudança, que em Mateus é mais difícil de perceber. Eu quero que vocês entendam que ali em Mateus 24, em Lucas, ele fala informações ele está falando informações para respostas aos quais os discípulos fizeram. Aí ele dizia assim, ó, Jesus, os discípulos perguntando para ele, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram para ele em particular, conte para nós quando isso vai acontecer, sinal que haverá, e o tempo que o Senhor vai voltar e tudo vai acabar. Então ele está respondendo 3 coisas. Ele está respondendo quando ele vai voltar, ou seja, o que vai acontecer. Então ele está falando de Jerusalém. Eu quero que vocês entendam. Ele está falando de Jerusalém e está falando do final do tempo. Mateus 24. Se tu vê em Lucas 21, ele fala sobre a destruição do templo, depois ele fala do princípio das dores. Então quando eles perguntam quando que isso vai acontecer, ele responde quando que vai acontecer a destruição do templo. Sim. Que daí é referente a Jerusalém. Depois ele fala sobre o princípio das dores. Então a gente pode contextualizar as coisas, né? Tem duas coisas que Jesus fala e que daí as perguntas dos apóstolos fazem ele ter 2 respostas diferentes. Uma relacionada ao que aconteceu no ano 70 e outra que está para acontecer algum ano que a gente não sabe quando vai acontecer. Então assim, na realidade, então assim, não se preocupe com o que vai acontecer. Tenha filho sem problema nenhum. Não, Deus não está, e não é um castigo, que tem gente que acha até que é um castigo, que ele está castigando ali, ai daquelas, ou seja, se tu te eu vou te entende? Não é nada disso. Ele está tentando proteger, falando a respeito do que aconteceria no ano 70, e ele está tentando proteger essas pessoas. Então se cuidem, tenham cuidado. Se você estiver no campo, continue no campo. Se você estiver em tal lugar, continue em tal lugar. Não volte. Ele fala bem declarado, não volte para a Judéia. Fique, se tu está longe da Judéia, não venha para a Judéia. Se ele está falando isso, ele está direcionando ao local. Ele não está direcionando para o final do mundo. Depois, quando ele fala do princípio das dores, aí uma outra situação. Ou seja, ele está respondendo a segunda parte do versículo. Quando isso vai acontecer? E como é que vai ser o fim do tempo? Aí ele fala como vai acontecer, aonde vai acontecer e quando vai acontecer. O problema é que quando alguém faz uma pergunta composta para ti, que foi o que aconteceu, ele respondeu todas as coisas, só que vamos dizer, não é ele que respondeu errado, é o escritor que escreveu de forma aglomerada. Quando tu olha em Lucas, porque a gente sabe que Jesus não era um cara que dava a resposta assim de graça. E aí a gente olha Lucas já é mais separadinho. Já mais desenhado. Não é separado. Ele é pragmático. Não é separado, mas é mais desenhado. Tu consegue ver a mudança mais abrupta. E daí tu consegue desenhar a mudança. Em Mateus é mais mudança e isso acaba gerando confusão. Então assim, meus queridos, não tenham medo do final do tempo. O final do tempo é para nós nos alegrarmos, sabe? Eu me alegro demais e eu torço para que o final dos tempos chegue. Como eu disse, infelizmente eu tenho não sei se é infelizmente, porque a grande tribulação vai ser muito grande, vai ser uma tribulação muito grande, e ao contrário de que algumas pessoas falam, eu acredito que a igreja vai estar nessa grande tribulação, senão não teria nem por que ele está falando na Bíblia. Então assim, nós vamos sofrer a grande tribulação. Eu provavelmente não vou estar, porque só para encerrar assim, para a gente ter uma ideia, eu não acredito na volta de Cristo tão abruptamente, tão rapidamente, porque para que Cristo volte, ele precisa que todas as profecias sejam cumpridas, as profecias que estão em Marcos 13, em Mateus 24, em Lucas 21, em Daniel e em Apocalipse.
tem que cumprir todas esses questionamentos. Se vocês quiserem saber o que vai acontecer, que às vezes eu vejo pessoas que dizem assim, ó, até amanhã se Cristo não voltar. Aí eu digo para a pessoa, cara, precisa que as profecias... A pessoa diz para mim assim, mas todas as profecias já se cumpriram. Todas as pessoas que me falaram isso, eu perguntei para elas, então me cita as profecias que foram cumpridas. E eu quero que tu em casa me cite as profecias que foram cumpridas. Sinceramente, eu acho que 0,000000001% das pessoas conhecem as profecias. Então, não diga que elas foram cumpridas, porque elas ainda não foram cumpridas. Se tu quer saber quais são as profecias, leia Apocalipse, leia Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e Daniel. Tu precisa ler esses cinco textos para conseguir saber. Vamos lá, vamos pintar algumas profecias? Não, vamos dar a gente também tem menções aos últimos tempos em quase todas as epístolas, né? Sim. Não as de Paulo, não sei quais exatamente, mas 1 Pedro no capítulo 4 vai falar sobre isso. Se eu não me engano, 2 Pedro também fala. João Pedro alerta fala, para os falsos mestres também. Então a gente tem muitos alertas, e todos os alertas são em questão de preparação da igreja para ela ter uma postura correta, e não para se desesperar e sair correndo e fugir. Não, é bem pelo contrário. Eles digam, vigia, ora, toma cuidado com os falsos profetas, porque vocês vão ter um papel essencial, vocês vão ter um papel de jogar a esperança nesse mundo, de levar a esperança para esse mundo. E a gente, ao invés de levar a esperança, a gente tem levado medo. Mas é que é difícil a gente entregar algo que não nos foi entregue antes. Então, por isso que a gente está fazendo isso aqui. Busca, né? É por isso que a gente está fazendo isso aqui, justamente para muitas vezes a gente não busca, e inclusive a Gabriele tinha citado na live anterior, e não lia Apocalipse porque tinha medo de Apocalipse, que botaram tanto medo que a gente não lê porque já tem medo antes de ler. Mas graças a Deus que existem pessoas que foram atrás, que estudaram. Se vocês procurarem na internet, tem vários estudos sobre Apocalipse. Tu vai ter estudo de gente que acredita em tudo que é tipo de coisa que está escrito em Apocalipse. Então é sempre bom dar uma olhada antes no trabalho da pessoa, para ter certeza que ela não vai falar besteira. Mas o que mais tem por aí é estudos sobre Apocalipse. Nem todos legal, bons, mas tem. E o legal é que quando a gente começar a ver que realmente está acontecendo as profecias, é motivo de alegria para nós. Entende? É motivo de alegria. Eu quero só citar algumas profecias aqui que precisam acontecer antes que venha o grande e maravilhoso dia do Senhor. Que diz assim, ó, vão haver terremotos. A lua vai ficar vermelha como sangue, as estrelas do céu vão cair, o céu vai desaparecer como um rolo. Ele diz que vai se enrolar como um rolo, as montanhas vão se mover de lugar, vai cair um grande meteoro que vai morrer 1/3 da população da terra, vai ter chuva de pedras e de fogo, vai ter, aí o cara vai começar a se assustar. Não, cara, isso é a grande e maravilhosa. Diz que vai ter 4 anjos que vai estar nos 4 cantos da terra e não vai deixar ter vento, não vai ter nada de ar nenhum em movimento. Sério, você já viu isso acontecer? Então, se nós não vimos isso acontecer, cara, então assim, o final dos tempos ainda nós estamos no princípio das dores. Nós começamos o princípio das dores. Então assim, que nós possamos de verdade nos alegrar na presença de Deus e saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu já disse, eu me alegraria muito de passar na grande tribulação. Sabe, a gente ter, eu canso de dizer, sabe o que eu mais queria? Viver, eu me maravilho quando eu vejo os vídeos lá no Oriente, de pessoas sendo maltratadas por amor ao Evangelho. Eu li esses dias, nós estávamos vendo, eu acho que vocês não viram. Eu vi uma pregação, um rapaz contando a história que eles moravam
lá na União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, não me lembro qual é que é o país, acho que é o Azerbaijão. Ele estava no Azerbaijão e o filho dele estava preso num outro país. E eles perguntaram: e por que vocês não estão lá com ele? Porque se nós formos para lá, nós vamos ser presos assim como eles estão, assim como ele é. Todos os dias ele é massacrado, todos os dias ele é judiado por causa do amor da palavra de Deus. Aí eles perguntaram para ele: que idade tem o teu filho? 16 anos. O menino de 16 anos estava sendo martirizado por causa do amor ao Evangelho. E aí ele perguntou assim: tá, e por que ele não lega o Evangelho para salvar isso? Aí os pais dizem assim: cara, tu tá me fazendo essa pergunta? Entende? Cara, isso é maravilhoso, sabe? A gente saber, e os pais, é lógico que os pais estavam sofrendo porque o filho está lá sendo todos os dias martirizado. Mas a alegria de saber que ele está no caminho certo. Isso ele contando a história que ele passou lá, sendo que esse rapaz de 16 anos, uns anos depois ele foi solto e estava vivendo junto com a família. Então assim, a maravilha que Deus faz na vida da gente. Já pensou se um dia nós formos perseguidos dessa forma de verdade e poder amar a Deus? Sabe que infelizmente hoje aqui no Brasil nós vemos, se alguém fala mal de ti, se alguém diz para ti assim: tudo que é evangélico é ladrão, tu já sofre. Ai meu Deus, eu estou sendo perseguido, sabe? Tem pessoas sendo martirizadas e nós estamos sendo perseguidos, meu querido. Na verdade, a perseguição que a gente vive hoje no Brasil é mais pela intolerância, é mais pela religiosidade do que realmente pelo cristianismo, né? Então é pela distorção do que por pregar verdadeiramente o Evangelho. A gente não sabe o que é ser perseguido por pregar o Evangelho. A gente é perseguido por não amar o próximo, por realmente tratar o próximo como se a gente estivesse aqui, eu sou melhor, né? Aí lá, por exemplo, na oração, né? Na oração a gente ora dizendo: Pai, perdoa as minhas ofensas como eu perdoo quem me tem ofendido. Mas a gente às vezes não vive isso, né? A gente às vezes pensa assim: cara, eu não vou perdoar porque o que ele fez é imperdoável, eu nunca faria isso no lugar dessa pessoa. A gente sempre se coloca num patamar acima, né? Então, hoje o cristão ele é perseguido porque ele se coloca como melhor, e nós não temos que fazer isso, a gente tem que servir, né? Então, se eu pudesse dar um conselho hoje, né, em relação ao fim dos tempos, o que eu faço se eu estiver vivendo, ou se a gente começar a viver em breve o fim dos tempos? Não fique pensando tanto se está ou se vai viver o fim dos tempos, mas faça essas 3 coisas. Leia a Bíblia, né? Medite na palavra. Escuta o que a gente falou aqui hoje e não se contente com isso, né? Se você cresceu tendo medo de ler Apocalipse porque alguém falou para você ter medo de Apocalipse, é porque você não teve a coragem de ir buscar. E talvez por a gente ser criança, assim como eu falei, eu também cresci com esse medo. Eu ouvi, fiquei com medo e pensei: cara, eu não vou ler Apocalipse, né? Eu vou ler ali sobre o amor de Cristo e deu, o resto é resto. Não, a gente precisa ir por nós mesmos, ler e meditar, ouvir a palavra no YouTube, que seja, ou do pastor na igreja, chegar em casa e meditar: Deus, é isso mesmo, foi isso que eu entendi, eu vou ler, eu vou comparar, eu vou meditar na palavra, né? A Bíblia diz que a gente erra, que a gente peca e que a gente muitas vezes se dá mal porque a gente não conhece a palavra, a gente vai pelo que os outros falam. Então alguém falou lá: estamos vivendo o fim dos tempos porque as profecias estão se cumprindo, e todo mundo começa a espalhar isso. Só que quem viu ali as profecias que o pai leu ali, por exemplo, e pode dizer uma delas que já começou a acontecer, né? Então a gente ouve e começa a espalhar, e a gente não lê se realmente é verdade, a gente não busca em Deus. Então a primeira dica é: leia, medite na palavra quando você estiver lendo, para que você leia e não tire suas próprias conclusões, não pare nas suas especulações, nas especulações do seu pastor, mas que você leia e tente entender qual foi a mensagem que Cristo quis passar, deixando essa palavra aqui pra gente. A segunda é: não fique pensando nas coisas e esperando que elas aconteçam. Haja, pregue o Evangelho,
né? Fale de Cristo e do amor de Cristo para as pessoas. Peça que as pessoas se arrependam e viva como filho de Cristo, né? Quando as pessoas veem, por exemplo, o Léo e dizem, ele é filho do Cláudio, porque ele se mexe igual ao pastor Cláudio, ele fala igual ao pastor Cláudio. A Josi é filha do pastor Cláudio porque ela é parecida com o pastor Cláudio. As pessoas a aparência física parecida, jeitos parecidos, e que a gente seja falando, eu sou cristã, e que a gente não afaste as pessoas com as nossas palavras, mas que a gente convença as pessoas com o nosso exemplo de vida, com o nosso estilo de vida, né? Que as pessoas vejam assim, nossa, ela realmente ama, ela realmente é seguidora de Cristo, porque ela serve como Cristo serviu. Ele se prostrou e lavou os pés dos discípulos. É isso que eu preciso fazer. Tem gente passando fome ao meu redor e eu tenho comida na minha casa, ou eu tenho dinheiro e eu posso fazer compras para a pessoa. Eu vou servir a pessoa, né? Tem gente doente precisando que limpe a casa, eu vou lá limpar a casa para a pessoa. Eu preciso ser. Então, estudar e meditar na palavra, não ficar, mas agir, pregar o evangelho e servir ao próximo. E a última dica que eu dou é ore, né? Esteja próximo de Deus. A oração é a nossa intimidade. Como eu posso me dizer cristão, como eu posso me dizer filha de Deus e não ter momentos de comunhão com Ele, né? A gente deve viver inteiro em oração, mas a gente precisa separar aquele tempo exclusivo para Deus. Acorde mais cedo, vá dormir mais tarde, fique um dia sem almoçar no seu canto e ore por você, mas ore pelo mundo, ore pelas coisas que estão acontecendo, se coloque à disposição de Cristo e pense, se eu preciso mudar porque eu estou vivendo o fim dos tempos, eu estou vivendo errado, eu preciso viver todos os dias como se fossem o último dia, e isso não é para eu aproveitar, mas para poder levar a palavra de Deus para toda criatura. Então são as 3 dicas que eu deixo para a gente, né? Estudar a palavra, amar ao próximo, servir ao e orar, estar próximo de Deus. Em Atos 17:11 diz assim, e os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinava todos os dias a Escritura para ver se tudo era assim mesmo. Então que nós possamos de verdade, quando alguém falar exatamente isso que nós falamos aqui, ficamos 1 hora e pouco conversando aqui, não acredite no que nós falamos, mas vá para a Bíblia e comece a ler, ver se é verdade o que nós falamos aqui. Leonel? Acho que, combinando um pouco com o que a Josi falou e um pouco do que eu ouvi sobre um livro que o pastor Iago Martins escreveu, ele estava falando sobre senso de satisfação, que é o princípio da idolatria. Daí ele disse mais ou menos o seguinte: aquilo que te satisfaz, que te faz se sentir satisfeito, é o teu ídolo. Ou seja, a gente consegue ver nessa perguntinha simples e faz brincando entre a gente às vezes, se amanhã fosse acabar o mundo, o que tu faria? A gente tem que entender que a nossa resposta para isso é exatamente o nosso senso de satisfação. Porque se a gente faria por último é aquilo que nos satisfaz, aquilo que faria a gente se sentir completo no fim da vida. Agora, se é comer, se é assistir um jogo de futebol, se é viajar, se é ir na Disney, se é assistir a série, ou mobiliar a casa, qualquer coisa que seja, isso, aquilo que te satisfaz, aquilo que preenche o teu senso de satisfação, isso é o teu ídolo, sabe? Então, se a tua resposta para essa pergunta, se amanhã o mundo fosse acabar, não fosse relacionada a uma vida cristã, provavelmente a gente está vivendo em idolatria, provavelmente a gente está mergulhado numa vida não cristã, e por isso que a nossa preocupação em relação ao Apocalipse é verdadeira. Mas a gente pode mudar isso, a gente pode começa com a oração para mudar isso, né? Tu vai começar a pedir para Deus te dar discernimento e entendimento do que significa esse tempo de esperança, não esse tempo de fim. É o tempo do verdadeiro começo. Até aqui a gente não viveu. Até aqui a gente está em busca da verdadeira vida que é Cristo.
Amém. Então é isso, meus queridos. Eu acho que, infelizmente, o tempo passa. Passou bastante. E a Então, gente gosta de falar, nem gosta de falar. então, assim, se quiserem saber mais sobre escatologia, gente, homens bons aí que falam de escatologia. Andrew Lima, diz mais alguns Augusto aí. Nicodemos. Augusto Nicodemos. Douglas Gonçalves. Ângelo Baso. Baso. Ângelo Basso. Então ouçam esses homens. Bom, busque lá se tu quer saber sobre escatologia, né? E eles não pensam igual, mas todos eles pensam biblicamente. Buscam entender com a Bíblia o que está acontecendo, o que vai acontecer e principalmente, em alguns casos, entender qual é o papel da igreja. Isso que é a verdadeira preocupação de um cristão que estuda escatologia. Entender qual é o nosso papel até que ele volte. Certo? Porque quando ele voltar, aí não é mais com a gente, mas até que ele volte, é nosso papel pregar o evangelho como a igreja dele, como a noiva dele, até que ele venha. Eu conversando com um amigo meu esses dias, ele falou para assim, o que tu sabe de escatologia? Daí ele disse para mim assim, se vamos colocar que escatologia seja do tamanho do mundo, eu sei mais ou menos o tamanho desse morro de Forquilinhas aqui. O rapaz falou para mim, eu digo assim, cara, e eu sei mais ou menos o tamanho do meu óculos, assim, de escatologia. Eu tenho muito pouco conhecimento de escatologia. Eu disse para vocês, eu gosto mais de soterologia. Só que sempre a soterologia ela leva para a escatologia. Então assim, vamos se preocupar com o dia de hoje, vamos buscar Cristo e vamos viver Cristo. A teologia reformada fala muito do já, mas ainda não, né? E o Apocalipse é justamente o já. É o deu, é aqui. Né? Que Cristo disse na cruz, está consumado. Mas a gente ainda não está vivendo a consumação. Ele já consumou, então já, mas ainda não. Só que no Apocalipse não vai ter esse ainda não. No Apocalipse a gente vai viver a consumação que ele já consumou. Não vamos viver mais na esperança e na fé, mas vamos viver no amor. Então Jesus diz, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E nós dizemos, amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. O Pai termina com uma oração para nós. Amém. Vou pedir pro Léo, fazer diferente. A Josi começou, o Léo termina e eu fico só de... Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de conversar sobre esse tempo de esperança que está por vir. A esperança que nós temos hoje, nesse tempo de consumação e de onde nós poderemos ver toda a tua obra sendo manifesta nessa terra, onde nós poderemos ver o teu reino por completo e visivelmente vir até a terra. Nós temos tentado aqui na terra desde já, mas nós queremos que é nesse dia, no teu dia, o Amém. Dia do Senhor, em que nós poderemos clamar e gritar com todo o nosso espírito, e não mais em fé, mas em certeza, em verdade, em espírito em verdade, ao teu lado, clamando e olhando nos teus olhos e agradecendo pela redenção que tu deu a nós, pela esperança que tu nos deu durante esse tempo, para que nós possamos viver a verdadeira vida em ti, por toda a eternidade, porque até aqui nós vivemos aflições, problemas, como tu prometeu que nós viveríamos, mas vivemos em esperança, e que a consumação disso seja tão grandiosa quanto nós podemos ler em Apocalipse, como nós podemos ler em Daniel, ou pelas tuas próprias palavras nos livros dos Evangelhos. Nós te agradecemos muito pela esperança que tu nos deu, e nós aguardamos ansiosamente pela consumação e pelos acontecimentos que as profecias nos prometem, que nós possamos viver nessa esperança, e não só vivendo essa esperança, mas propagando essa esperança pelo mundo, que essa seja a nossa missão, pregar a tua salvação e a tua volta, até que tu venha, em nome de Jesus, amém. Amanhã às 20 horas nós temos a live lá. A live não, temos o culto, né? Temos o culto que vai ser transmitido. Amém. Tchau, pessoal.